A vida de Rosa havia sido reduzida a migalhas secas e poeira quando ela ouviu a proposta que partiu o mundo em dois. Eu te darei um lar, mas em troca quero sua filha, disse o fazendeiro Elias a essa senhora desesperada. Você lembra de um tempo onde a terra não perdoava? Um tempo onde a força da natureza se voltava contra o homem, transformando campos férteis em caixões de areia e sol? É nesse cenário, sob a opressão de um céu de cor de cobre que mal oferecia a misericórdia das nuvens, que a história de Rosa e sua filha, Clarice, começou a ganhar suas cores mais escuras. Se a profundidade dessa miséria e o tamanho desse sacrifício lhe tocam, deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa jornada. Comente de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde a força de Rosa pode chegar. E claro, se inscreva no canal para acompanhar cada parte dessa saga de resiliência e dor. Rosa tinha 30 e poucos anos, mas a fome e a estrada lhe haviam gravado no rosto rugas fundas que a faziam parecer décadas mais velha. Seus cabelos, outrora fartos e escuros, estavam desbotados e emaranhados, presos em um coque frouxo que mal conseguia conter a sujeira de semanas de caminhada. Clarice, sua menina, contava apenas 12 primaveras. Ela era magra, quase etérea, mas trazia nos olhos a luz teimosa da esperança que Rosa já havia perdido. Elas vinham do sertão que havia morrido. Aquele ano, a seca não foi apenas rigorosa, ela foi final. Quando o último riacho secou, e os ossos do gado começaram a alvejar sob o sol, Rosa soube que precisavam ir embora. O marido havia morrido de febre na colheita anterior, deixando-lhe apenas a dívida e a promessa de que Clarice nunca passaria fome. Uma promessa que, dia após dia, se tornava mais difícil de manter. A jornada durou 47 dias. 47 dias de pés inchados, de sol a pino, de noites frias, onde o silêncio era interrompido apenas pelo estômago de Clarice, que roncava em protesto. Elas comiam o que encontravam. Raízes amargas, o resto de farinha que Rosa havia guardado em um saco de estopa e, nas raras vezes, a caridade fria de estranhos. Rosa carregava o fardo de suas poucas posses nas costas, mas o peso maior era o da culpa por não conseguir proteger sua filha. Chegaram à fazenda Toca da Serra em um final de tarde, onde o horizonte parecia sangrar em tons de laranja e roxo. A simples visão da cerca de arame farpado e dos imponentes portões de madeira era um alívio quase doloroso. A Toca da Serra era um milagre no meio do deserto. Graças a um açude profundo alimentado por nascentes escondidas e uma administração férrea, o fazendeiro Elias havia conseguido manter a prosperidade intacta. Enquanto o mundo à volta secava, os campos de Elias permaneciam verdes, luxuriantes, cheirando a terra úmida e feno fresco. O contraste era violento, miséria e opulência lado a lado. Rosa, mancando ligeiramente, puxou Clarice para perto. A menina, exausta, segurava um boneco de pano maltrapilho. "Estamos aqui, meu amor." "Vê? Água!" sussurrou Rosa com a garganta arranhada. O cheiro de esterco e capim cortado invadiu suas narinas, uma fragrância de vida que há muito não sentiam. Bateram no portão principal, onde um jovem capataz de olhar desconfiado as recebeu. "O que querem? A gente não tem comida para esmolas", disse o homem sem rodeios. "Não queremos esmolas, queremos trabalho", interveio Rosa, endireitando a postura, tentando projetar uma dignidade que a fome roubava. "Eu sou forte, sei de roça, sei cozinhar." E a menina, ela é esperta, ajuda com os bichos. O capataz as observou de cima a baixo, demoradamente. A pele queimada de Rosa e o corpo frágil de Clarice não pareciam prometer muita força de trabalho. Ele, no entanto, não as mandou embora. "Esperem aqui. O patrão está na casa grande." Elas esperaram sob a sombra de um velho jatobá. A grama era tão verde que parecia irreal.
Clarice se jogou no chão, sentindo a frescura sob as palmas das mãos, um gesto de pura rendição ao conforto. O cansaço era uma névoa pesada. O capataz voltou cerca de meia hora depois e, com um aceno seco, mandou que o seguissem. Elas cruzaram um pátio bem cuidado, passando por estábulos limpos e galpões cheios de sacas. Tudo ali gritava organização e riqueza. O coração de Rosa batia acelerado, uma mistura de medo e esperança desesperada. Se Elias as aceitasse, elas estariam salvas. A casa grande era uma construção imponente, com paredes brancas e telhado de barro escuro. Foram conduzidas à varanda, onde o fazendeiro Elias estava sentado em uma cadeira de balanço de vime, bebendo o que parecia ser café forte em uma xícara de porcelana. Elias era um homem robusto, na casa dos 50 anos. Seus ombros largos e o pescoço grosso transmitiam uma sensação de poder físico, mas seu olhar era o que mais impressionava. Frio, analítico, ele não demonstrava emoção. Seu rosto estava marcado pelo sol e por uma cicatriz pálida que descia da têmpora até a mandíbula, dando-lhe uma expressão permanentemente endurecida. Ele não se levantou, apenas pousou a xícara na mesinha lateral, o som do contato ecoando na quietude da varanda, e apontou para que se aproximassem. Vieram de longe, não foi? Cheiro de poeira do Araripe, disse Elias, sua voz grave e lenta como um trovão distante. Rosa sentiu o peso daquele olhar. Era como se ele estivesse avaliando um pedaço de carne no mercado. Viemos sim, patrão. Perdemos tudo para a seca. Meu nome é Rosa, e esta é minha filha, Clarice. Eu imploro, nos dê um emprego. Fazemos qualquer coisa. Precisamos apenas de um teto e comida. Elias soltou uma risada curta, que não chegava aos olhos. Ele não estava se divertindo. Trabalho não falta nesta fazenda, mulher, mas gente fraca e faminta não me serve. A gente aqui não tem tempo para recuperar moribundos. O chão pareceu sumir sob os pés de Rosa. A negação era o fim da linha. O desespero fez com que ela se ajoelhasse instintivamente, um ato que ela nunca pensou que faria, mas que a fome e a imagem da filha exigiram. Por favor, juro que vou provar meu valor. Dou duro, não reclamo. A menina é jovem, mas ela aprende rápido, patrão. Ela me ajuda a carregar, a lavar. Elias observou a cena em silêncio por um longo momento. Seus olhos passaram de Rosa para Clarice, que estava agarrada à saia da mãe, com o olhar fixo no chão de ladrilhos, intimidada pelo homem grande e pela vastidão da casa. Finalmente Elias suspirou, um som de resignação calculada. Levanta, mulher, não me agrada ver gente rastejando. Rosa se levantou, cambaleando levemente. A luz da varanda destacava o suor frio em sua testa. Eu não preciso de mais mão de obra sazonal. Preciso de algo mais estável. E você não vai me servir sozinha. É muito arriscado. Eu posso te dar o abrigo que você tanto busca. Posso te dar comida farta, um quarto para as duas, roupas limpas e segurança. Posso te dar a vida que a seca te roubou. Mas eu quero algo em troca que tenha valor para mim. O coração de Rosa acelerou descontroladamente. Que valor ela poderia ter? Ela só tinha a sua dor e a sua força esgotada. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nas pernas. Sua voz baixou, tornando a proposta um segredo perturbador, mesmo que não houvesse mais ninguém por perto além do capataz, que parecia impassível. Eu te darei um lar, mas em troca quero sua filha. A frase atingiu Rosa como um golpe físico, um martelo no centro do peito. Por um momento, ela não entendeu. As palavras flutuavam no ar quente da tarde, desconectadas de qualquer realidade aceitável. Ela piscou, buscando um vestígio de humor, de sarcasmo, mas o rosto de Elias era de granito. Ele falava de um negócio, de uma transação simples. O quê? A voz de Rosa era um mero sopro. Clarice levantou o rosto, finalmente percebendo a tensão aguda. Ela apertou a mão da mãe. Quero a menina,
repetiu Elias, como se estivesse pedindo um copo d'água. Ela é saudável, apesar da magreza, e é jovem. Eu não tenho família, nunca tive. Os filhos da fazenda não prestam. Eu quero criá-la, ensiná-la a ler, a cuidar desta casa, a ter uma vida de verdade, longe daquela miséria de onde vocês vieram. Ela será minha protegida, minha herdeira, se ela me agradar. Mas para que isso aconteça, ela tem que ser inteiramente minha. Você teria que abrir mão de sua autoridade sobre ela. O ar na varanda pareceu ficar denso, quase sufocante. Rosa sentiu a vertigem do horror misturada à tentação demoníaca da promessa. Herdeira, segurança. Essas eram palavras que nunca entrariam no vocabulário de Clarice se elas continuassem a caminhar sob o sol. Rosa recuou um passo, puxando Clarice para trás de si. O instinto maternal era um leão rugindo. Não! Não, patrão Elias. Eu trabalho dobrado. Eu lavo, cozinho, capino, faço tudo o que o senhor quiser. Mas a minha filha, ela é tudo o que me restou. Não posso. Pode, Rosa. Você pode, interrompeu Elias, com a calma fria de quem já havia calculado todas as objeções. Você pode, porque se você sair por aquele portão, em uma semana, no máximo, a menina vai pegar uma doença ou vai morrer de fome no acostamento da estrada. Ela tem 12 anos. Ela não vai aguentar mais o que você aguenta. Olhe para ela. Rosa olhou para Clarice. A menina tentava ser forte, mas seus lábios estavam rachados e seus olhos, apesar de cheios de luz, estavam fundos, cercados por olheiras escuras. O fazendeiro tinha razão. Clarice estava no limite. O boneco de pano nas mãos da menina era um símbolo de uma infância que estava sendo roubada pela crueldade do sertão. Se aceitar, você fica. Eu lhe dou o trabalho. Você vê a menina todos os dias. Ela estará aqui, limpa, nutrida, vestida. Se recusar, a porta está aberta. E não volte. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento soprando levemente nas folhas das palmeiras. Rosa sentia o coração na garganta, batendo tão forte que parecia prestes a rasgar-lhe o peito. A proposta era um abismo. De um lado, a dignidade, a integridade da maternidade e a morte lenta e certa. Do outro, a traição de seu sangue, mas a sobrevivência, o futuro de Clarice. Elias notou a vacilação nos olhos da mulher. Ele sabia que havia vencido. A fome sempre vencia. Pense bem, Rosa. Não estou pedindo um sacrifício inútil. Estou oferecendo vida em troca de uma mudança de guarda. Você será empregada aqui, terá sua vida restaurada. A menina terá um futuro, e eu terei companhia e alguém para cuidar desta fazenda. Um dia. Rosa mordeu o lábio inferior até sentir o gosto metálico do sangue. Ela olhou para a cerca verde da fazenda, que prometia fartura, e depois para o caminho empoeirado de onde haviam vindo, que prometia a morte. A decisão não era sobre ela, era sobre a vida de Clarice, a última semente que restava de seu mundo destruído. A mãe sentiu a respiração irregular. Ela apertou a mão de Clarice, que a olhava confusa. A menina não havia compreendido toda a extensão das palavras de Elias, mas captava a dor dilacerante da mãe. O senhor promete que não fará mal a ela? Perguntou Rosa, a voz rouca, quase inaudível. Elias franziu a testa ligeiramente, como se a pergunta fosse um insulto à sua integridade, mesmo que sua integridade fosse questionável. Dou minha palavra. Ela será criada com tudo o que há de melhor. Terei responsabilidade por ela, pela sua educação, pelo seu futuro. Ela será minha filha. A diferença é que a sua parte neste acordo acaba agora. Rosa fechou os olhos. A imagem do marido, que havia prometido um futuro a Clarice, lhe veio à mente. Ele nunca a perdoaria. Mas ele também não a perdoaria por deixar a filha morrer de inanição. A tarde se tornava noite. A brisa da serra trazia um cheiro forte de terra molhada, um sinal de que a vida persistia ali. Rosa abriu os olhos e encarou Elias. A dignidade estava quebrada, mas a resiliência ainda queimava. Eu aceito,
disse ela em um sussurro que soou como um grito dentro dela. Eu aceito as suas condições, mas eu quero poder vê-la todos os dias, se assim desejar. Você será a governanta da casa, e Clarice, ela será a menina da casa. Elias sorriu pela primeira vez. Não era um sorriso caloroso, mas sim a manifestação da satisfação de um predador que acaba de fechar um negócio perfeito. Ele fez um gesto para o capataz. Mande preparar um quarto para Rosa, e preparem o quarto ao lado do meu, para Clarice, e deem a elas um banho, roupas limpas e comida decente. A partir de hoje, elas são da Toca da Serra. Rosa sentiu a mão de Clarice escorregar da sua. A menina, agora, não era mais só dela. O fazendeiro havia comprado o futuro da criança e, no processo, tinha rasgado a alma de sua mãe em pedaços. Elas haviam trocado a morte lenta e certa por uma prisão de ouro, onde a dor da separação seria paga em parcelas diárias sob o mesmo teto. A dor era um nó apertado, mas, pela primeira vez em meses, a fome não gritava no estômago de Rosa. Elias havia dado a ela o lar e, em troca, levado o que ela tinha de mais precioso, e essa nova realidade de perda e sobrevivência apenas começava a se desenhar. O fazendeiro fez: eu te darei um lar, mas em troca quero sua filha, disse o fazendeiro a essa senhora desesperada e deixou todos em lágrimas, e a partir daquele instante o preço dessa salvação cruel passou a ser pago em prestações diárias de sofrimento silenciado. Você lembra de um tempo em que a sobrevivência exigia a venda da alma? Em que a dor da fome era mais alta do que o instinto materno? Pois bem, é neste cenário de trocas impossíveis que se desenrola a história de Rosa e de sua pequena Clarice. Se você está aqui, é porque se conecta com a resiliência humana diante do impossível. Não se esqueça de curtir esta história, de comentar de qual cidade você está assistindo, para sabermos até onde a força de Rosa pode chegar. E claro, se inscrever no canal para não perder o desenrolar desta jornada intensa. A mão do capataz, áspera e pesada, guiou Rosa para o interior da grande casa. O cheiro de mofo e terra batida que a seguia deu lugar, de repente, a um aroma de cera de carnaúba e lírios secos, pesado e formal. O piso que Clarice tateava curiosa já não era o chão frio da pobreza, mas sim um tapete grosso, persa, que absorvia o som dos passos. A menina foi levada por uma criada gorda e silenciosa para a ala norte da casa, enquanto Rosa era encaminhada para o centro, onde ficavam os aposentos de serviço. Antes que o corredor as separasse, Rosa virou-se, o coração pulsando descompassadamente no peito, e viu Clarice. A menina olhava para trás, confusa, os olhos grandes fixos na mãe, mas sem chorar. Ela estava apenas sendo carregada, mas a distância parecia intransponível, um abismo criado pela promessa de Elias. O banho de Rosa foi um ritual de purificação e humilhação. A água quente, o sabonete perfumado, luxos há muito esquecidos, lavavam a sujeira de meses de miséria, mas deixavam à mostra a pele esticada e as costelas salientes, o mapa de sua luta. Ao vestir a roupa nova, um uniforme simples de algodão escuro que a designava como governanta, ela sentiu o peso da servidão. Já não era a mãe protetora, a guardiã do barraco. Era agora uma empregada de luxo, cuja única regalia era a proximidade física de sua filha, uma proximidade que Elias definira como estritamente visual. Quando Elias a convocou para a grande sala de estar, a Toca da Serra já havia se transformado para Clarice. A menina, com um vestido de cambraia azul claro, tinha os cabelos loiros recém-lavados e penteados com laços brancos. Estava sentada numa poltrona de veludo, tomando chocolate quente, os olhos brilhando de fascínio. Ela parecia uma boneca fina, tirada de uma caixa e colocada naquele cenário opulento. Elias, sentado em frente a ela, lia em voz baixa um livro de capa dura e páginas amareladas.
A cena era doméstica, quase idílica, e causava em Rosa uma náusea profunda. Ele não era um pai, ele era um colecionador exibindo seu item mais valioso. Rosa, finalmente vestida para o seu posto. A voz de Elias era seca, cortando a atmosfera como vidro. Rosa curvou a cabeça. Sim, senhor. Você é a governanta. Esta casa é grande, mas não está em desordem. O que eu espero de você é a perfeição. A coordenação da cozinha, da lavanderia, dos jardins internos. Quero relatórios diários e que não haja um único fio de cabelo fora do lugar. Seu foco será manter a ordem para que Clarice possa desfrutar do ambiente que lhe é devido. Clarice levantou os olhos do chocolate e viu a mãe vestida de preto, curvada, e a confusão sutil manchou seu rosto. Mamãe, você também tem um vestido bonito agora? A pergunta era ingênua, mas perfurou Rosa como uma agulha. Ela ansiava por correr, abraçar a filha, dizer que a amava. Mas Elias estava ali, sua presença imponente bloqueando qualquer movimento espontâneo. Não, meu anjo. Sua mãe agora trabalha para o fazendeiro Elias. Ela vai cuidar de mim e da casa para que você possa brincar. Elias sorriu para Clarice, um sorriso que raramente mostrava aos adultos. Era quase paternal, e esse fato era o mais perturbador de todos. Rosa percebeu que, para Elias, Clarice era um projeto, uma tela em branco a ser pintada com os pincéis da riqueza e da educação, algo que ele faria questão de ostentar. Você pode falar com Clarice agora, Rosa. 5 minutos, diante de mim. A condição era humilhante, mas Rosa avançou. Ela ajoelhou-se a uma distância respeitosa da poltrona de veludo, tomando o cuidado de não tocar a mobília cara. Minha vida, meu amor. Você está bem? Clarice balançou a cabeça animada. Sim, mamãe. Tem um quarto só para mim. E tem um monte de bonecas de porcelana na estante. E o fazendeiro Elias me deu isto. A menina estendeu a mãozinha, mostrando um colar delicado com um pingente de safira. O brilho da joia, refletido na luz do salão, contrastava com a miséria que Rosa havia conhecido até poucas horas antes. É muito lindo, meu amor. Você se lembre de ser sempre grata, sim? Serei grata a Deus e a você, Clarice. Sua mãe aqui fez um sacrifício enorme para que você tivesse essa vida. Não se esqueça nunca disso. Elias interveio, corrigindo Rosa com uma precisão cirúrgica que denotava seu controle absoluto. A dor daquele comentário atingiu Rosa em cheio. O sacrifício, ele o estava reescrevendo como uma concessão pessoal, um favor que Clarice devia a ele, não um ato de desespero e amor materno. Sim, meu senhor, ela será grata. Os 5 minutos terminaram com a crueldade silenciosa de um sino que toca a hora de um castigo. Elias pigarreou. Vá para seus afazeres, Rosa. Lembre-se, seus aposentos são nos fundos. Clarice dormirá ao lado do meu quarto, onde posso garantir que ela estará segura e bem cuidada. Se precisar falar com ela, peça permissão à governanta sênior, a dona Elvira, e marque um horário. Rosa levantou-se, a dignidade pesando toneladas sobre seus ombros curvados. Ela olhou para Clarice, que já voltava a tomar seu chocolate, hipnotizada pela novidade do lugar. A separação física era dolorosa, mas a separação psicológica que Elias estava orquestrando era devastadora. Ele não queria apenas a posse da menina. Ele queria a reengenharia de sua afeição. Nos dias que se seguiram, a rotina da Toca da Serra tornou-se um mecanismo de tortura fina. Rosa mergulhou no trabalho, uma forma de anestesia. Gerenciava as empregadas, inspecionava a despensa farta, organizava as roupas finas que jamais vestiria. Sua eficiência era impecável, movida pela necessidade de provar a Elias que valia o acordo feito e, mais crucialmente, garantir que ela não fosse expulsa para longe de Clarice. Ela via a filha em momentos programados. No jantar, Clarice sentava-se à mesa principal com Elias. A menina aprendia rapidamente as regras de etiqueta. Como segurar os talheres, como falar em voz baixa, como...
se portar como uma futura dama. Elias a ensinava sobre vinhos, sobre história, sobre a importância de terras e posses. Rosa servia à mesa. Era o ápice da sua humilhação e o foco da sua resiliência. Ela colocava o prato de comida farta na frente da filha, que quase morrera de inanição, e seus olhos se encontravam. Nesses breves encontros de olhares, Rosa tentava transmitir toda a ternura, todo o amor e toda a promessa de que ela ainda estava ali, sua mãe. Mas a menina, distraída pela comida e pela atenção de Elias, respondia com um sorriso rápido, um gesto de reconhecimento, mas sem a antiga urgência da união. Clarice estava se adaptando, e essa adaptação era a faca que virava na ferida de Rosa. Uma tarde, Rosa estava inspecionando o jardim de rosas, uma ironia que não lhe escapava, quando ouviu risadas infantis vindo da varanda. Era Clarice, vestida de seda, correndo e brincando de esconde-esconde com Elias. O fazendeiro, normalmente austero, permitia-se um momento de despojamento calculado. Rosa parou, encostada a uma coluna, e observou. Elias, com a barba por fazer e a camisa de linho aberta no pescoço, pegou Clarice no colo e a girou no ar. A menina gargalhava, uma risada que era saúde e felicidade pura. O fazendeiro Elias é meu amigo. Ele me comprou um cavalo, mamãe. Um pônei pequeno e branco, igualzinho ao das princesas. Clarice correu até Rosa, ignorando o protocolo por um instante. Ela abraçou as pernas da mãe, e Rosa sentiu o perfume caro do shampoo da filha, a maciez do tecido que cobria o corpo antes esquelético. Elias se aproximou, sua expressão endurecendo ao ver o contato físico. Clarice, asseio, minha menina, sua mãe está cheia de terra do jardim. A simples frase foi um lembrete afiado. Clarice se afastou, olhando para as próprias mãos, limpas e bem cuidadas. Ah, desculpe, mamãe. Rosa não se ofendeu com a filha, mas com o veneno sutil de Elias. Ele não estava apenas comprando a vida da menina, ele estava comprando sua mentalidade. Estava ensinando Clarice a ver a mãe não como refúgio, mas como parte da sujeira que ele havia retirado da vida dela. Eu limpo, meu amor. Vá brincar com seu amigo. Elias sorriu de canto, satisfeito com o resultado. Ele havia estabelecido a hierarquia. Ele era o provedor da limpeza e do luxo. Rosa era o resquício da pobreza, o passado sujo a ser esquecido. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir no quartinho apertado de serviço. A cama era confortável, a comida era farta, mas o nó na sua garganta era mais apertado que a fome. Ela se levantou e foi até a cozinha, beber água fria. Ao passar pelo corredor principal, ela viu a porta do quarto de Clarice. Estava fechada e um lampião permanecia aceso na mesinha de cabeceira. O impulso foi mais forte que o medo. Ela tinha que vê-la, só por um instante, sem a presença dominadora de Elias. Rosa deslizou pela porta rezando para que Dona Elvira e o capataz estivessem em sono profundo. A maçaneta rangeu levemente e ela entrou. O quarto de Clarice era um mundo de sonhos, com cortinas de renda e ursos de pelúcia gigantes. Clarice dormia profundamente, abraçada a um dos brinquedos novos, a expressão serena. Rosa ajoelhou-se ao lado da cama e cuidadosamente tocou a testa da filha. A pele era lisa, saudável. Ela murmurou uma oração silenciosa, uma promessa de que, apesar de tudo, ela encontraria uma forma de desfazer aquele acordo. Você é minha. Ninguém pode tirar você de mim de verdade. Eu vou lutar por você, minha princesa, mesmo que eu tenha que varrer este chão de joelhos todos os dias. Um som seco vindo da porta a fez paralisar. Elias estava parado ali, de robe de seda, os olhos fixos nela, frios e inquisidores. Ele não parecia zangado, mas sim decepcionado, como um mestre que pega seu animal de estimação roubando um pedaço de pão. O que faz aqui, Rosa? Eu não permiti visitas noturnas. O coração de Rosa disparou. Ele a havia pego.
E ele tinha o poder de tirá-la daquele lar, de tirá-la de Clarice. A dor da possibilidade fez seu corpo tremer. Eu só vim ver se ela estava bem, senhor. Desculpe-me. Elias entrou no quarto, caminhando lentamente até a cama. Ele olhou para a menina dormindo e depois fixou seus olhos em Rosa. Ela está perfeitamente bem. Eu garanto a segurança e o conforto dela. O seu papel é durante o dia, Rosa. Eu comprei o futuro dela e não a quero contaminada com a sua desesperança noturna. Saia, e que este seja o primeiro e único aviso. Rosa levantou-se rapidamente, recuando. A humilhação era completa. Ele havia trocado a morte lenta e certa por uma prisão de ouro, onde a dor da separação seria paga em parcelas diárias. E agora ele reforçava os muros daquela prisão. Ao sair do quarto, sob o olhar vigilante de Elias, Rosa compreendeu que o fazendeiro não estava interessado apenas em dar um lar, mas sim em roubar a alma de sua filha, separando-a da única pessoa que a amava incondicionalmente. A luta por Clarice não seria contra a fome, mas sim contra a afeição comprada, e essa seria a batalha mais difícil de sua vida. O fazendeiro agiu com malícia quando sussurrou: "Eu te darei um lar, mas em troca quero sua filha", disse o fazendeiro a essa senhora desesperada, e o preço cobrado agora começava a ser pago centímetro por centímetro, numa dor que não matava, mas corrompia a alma. Você lembra de um tempo em que a esperança era uma mercadoria rara e a dignidade era vendida ao preço de uma refeição? Se você chegou até aqui, é porque conhece a dor de uma mãe que perdeu tudo, exceto o amor por sua criança. E agora assiste a este amor ser roubado pela riqueza e pelo poder. Deixe seu like, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta história de resiliência e luta silenciosa. Rosa recuou do quarto de Clarice, sentindo o peso do olhar de Elias cravar-se em suas costas. A madeira escura do corredor parecia absorver a luz, deixando apenas a humilhação palpável no ar frio da noite. Ela não havia apenas falhado em ver a filha. Ela havia sido confrontada com a prova irrefutável de sua nova posição, a de espectadora de luxo. Aquele não era um lar. Era uma jaula dourada onde Clarice estava sendo preparada para ser a filha de Elias, e Rosa, o fantasma que a havia parido. Na manhã seguinte, o sol que invadia a cozinha era brilhante, mas não conseguia aquecer a alma de Rosa. O cheiro de pão fresco e café forte era opulento, um contraste brutal com as manhãs de cheiro de poeira e incerteza que haviam marcado sua vida anterior. Agora, a incerteza era emocional. Elias, como sempre, estava à mesa principal, lendo o jornal. Clarice desceu as escadas, não mais vestida com as roupas surradas que Rosa remendava, mas com um vestido de algodão branco imaculado, enfeitado com um pequeno laço azul, cheirando a lavanda. Ela estava linda, radiante, e a diferença em sua pele, agora rosada e nutrida, era gritante. Rosa serviu o café, mantendo os olhos baixos. "Bom dia, papai Elias", Clarice disse, usando uma entonação nova, ensaiada, que fez o estômago de Rosa se revirar. Papai Elias, o título que ele havia comprado e que agora ela usava com a facilidade da infância desmemoriada. Elias dobrou o jornal, abrindo um sorriso largo, paternal. O sorriso que Rosa nunca havia visto direcionado a ela. "Bom dia, minha pequena joia. Dormiu bem? Hoje o capataz traz o pônei que prometi." Clarice soltou um grito de alegria que ecoou pelo salão. Ela correu e abraçou Elias, envolvendo-o com os braços curtos no pescoço. O fazendeiro a segurou com firmeza, um gesto de domínio e posse que Rosa sentiu como um soco. Rosa continuou seu trabalho, lavando pratos, suas mãos imersas na água quente e ensaboada, fingindo não ouvir. Mas ela ouvia cada palavra, cada risada, cada promessa. Elias não estava apenas provendo.
Ele estava competindo ativamente pelo afeto de Clarice. Ele lhe ensinava as letras com livros ilustrados de capa dura, dava-lhe passeios pelo vasto pomar e a deixava sentar-se na sela de seu cavalo, sentindo-se importante. Para Clarice, Elias representava o fim do medo, a segurança absoluta e a realização de todos os desejos. Para Rosa, ele era o algoz que a forçava a ver a filha escolher o conforto sobre o laço de sangue. Não por maldade, mas pela inocência do instinto de sobrevivência infantil. A luta de Rosa se tornou uma guerra fria, silenciosa. Ela precisava reafirmar sua presença sem desafiar abertamente Elias. Ela começou a deixar pequenos rastros de seu amor. Um pedaço de pão guardado em seu bolso e dado a Clarice quando ninguém olhava, relembrando os tempos de penúria, não como lição, mas como conexão. Ela dobrava as roupas da filha de uma maneira específica, a maneira que só as duas conheciam. E à noite, enquanto Clarice dormia profundamente, embalada pela tranquilidade da segurança, Rosa cantava baixinho, do corredor, as velhas cantigas de ninar que a garota amava, torcendo para que as memórias mais profundas superassem as novas e brilhantes aquisições. Mas Elias percebia tudo. Ele era um homem de controle absoluto. Certa tarde, ele a chamou ao escritório, um quarto forrado de madeira escura e cheiro de tabaco e couro. O ambiente era de poder incontestável. Ele estava sentado à mesa, examinando documentos. Rosa, sente-se. Ele indicou uma cadeira simples, diferente dos imponentes móveis de couro. Ela obedeceu, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Percebi seus pequenos presentes, suas cantigas. Acha que sou cego? Rosa ergueu o queixo, reunindo a coragem que a fome havia lhe ensinado. Eu sou a mãe dela, Sr. Elias. O senhor pode ter comprado o conforto, mas não comprou o que nos une. Ele riu, um som seco e sem humor. O que os une é a miséria, Rosa, a memória da fome. Eu não estou comprando o amor dela, estou garantindo que ela esqueça a necessidade de buscá-lo em lugares vazios. Você a está contaminando com a lembrança da dor, e eu proíbo. Elias apontou para um pacote sobre a mesa. Há 2 passagens de ônibus e algum dinheiro. Quero que passe o fim de semana na cidade vizinha. Rosa o encarou, incrédula. O quê? Por quê? Porque eu quero um tempo sozinho com minha filha. Quero que ela se acostume a não precisar de você a cada respiração. É a próxima etapa do acordo. Se você voltar antes de domingo à noite, ou se eu descobrir que você tentou contatá-la, eu acabo com um acordo e você volta para onde veio, sem ela. O medo gelou o sangue de Rosa. Isso era punição, mas também uma estratégia cruel. Ele estava forçando a separação para que Clarice experimentasse a vida sem a mãe, facilitando o esquecimento. O senhor não pode fazer isso. É crueldade. Não. É pedagogia, Rosa. É o preço de um futuro. Você me entregou a guarda dela, lembra-se? Agora vá. O motorista a espera. Rosa se viu de repente na rua de terra batida da cidade vizinha, sozinha, com o dinheiro inútil em suas mãos. O cheiro de fumaça de lenha e poeira substituía o perfume de jasmim dos jardins da fazenda. Ela estava livre, mas a liberdade era vazia. Cada minuto longe de Clarice era uma eternidade de incerteza. O que Elias estava fazendo com ela agora? Estaria Clarice chorando ou estaria tão distraída com os presentes que nem se lembraria de sua ausência? Essa última ideia era o veneno mais amargo que Elias poderia ter injetado em sua alma. Rosa passou o fim de semana vagando, incapaz de comer. O dinheiro era para sua sobrevivência temporária, mas ela não podia gastá-lo. Sua única esperança era a dignidade que ela tentava manter, a última coisa que Elias não havia conseguido comprar. Ela precisava encontrar uma maneira de lutar de igual para igual, não com dinheiro, mas com inteligência. Quando retornou na noite de domingo, a fazenda parecia mais silenciosa, mais imponente. Ao entrar na casa, encontrou Elias na sala de estar,
lendo para Clarice. A menina estava deitada no colo dele, quase dormindo. Elias nem sequer olhou para Rosa. Você está atrasada. Não, cheguei exatamente no horário que o senhor impôs. Clarice abriu os olhos, viu a mãe e sorriu. Um sorriso genuíno que aliviou a tensão de Rosa. Mas então, a menina se aconchegou mais perto de Elias. Papai Elias me contou histórias de reis e rainhas que você não sabia, mamãe. O impacto da frase foi devastador. Não havia maldade, mas sim uma afirmação de que Elias possuía o conhecimento, o poder de encantar. Ele havia usado o tempo da ausência de Rosa para plantar uma semente de superioridade intelectual e afetiva. Elias sorriu por cima da cabeça de Clarice, um sorriso triunfante que dizia: eu te venci, e ela nem percebeu. Naquela noite, Rosa não conseguiu cantar no corredor. Ela se sentiu completamente impotente. A distância emocional entre ela e Clarice se alargando a cada dia de luxo e atenção exclusiva de Elias. A luta havia se transformado em uma corrida contra o tempo, antes que o amor de mãe se tornasse apenas uma vaga lembrança para sua filha, substituído pela afeição comprada. Se Rosa quisesse Clarice de volta, ela teria que encontrar o ponto fraco de Elias, a rachadura em sua armadura de poder, antes que fosse tarde demais. Ela precisava de aliados, de informações, de um plano que fosse tão astuto quanto a barganha que a havia levado àquela prisão dourada. E a única pessoa que talvez soubesse dos segredos de Elias era a governanta da casa, Dona Marta, uma mulher calada e de olhos vigilantes que parecia ter visto muito mais do que jamais falava. A dignidade de Rosa seria posta à prova, pois ela teria que rastejar e pedir ajuda, expondo toda a sua dor a uma estranha. Essa era a única saída. O fazendeiro cumpriu o pacto maldito quando disse: eu te darei um lar, mas em troca quero sua filha. E agora a mãe enfrentava o pesadelo da perda. Você lembra de um tempo em que a esperança era uma mercadoria cara e a dignidade parecia reservada apenas aos ricos? O peso dessa barganha cruel esmagava Rosa, que via sua pequena Clarice se afastar dia após dia, seduzida pelo luxo e pelo carinho exclusivo de Elias, cujo sorriso triunfante na noite anterior havia cravado uma adaga fria em seu peito. Se esta história ressoa em seu coração, deixe o seu like agora mesmo, comente de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para não perder o desenrolar desta luta pela alma de uma criança. A única saída para Rosa, o fio de esperança que restava, pendia das mãos calejadas de Dona Marta. Rosa sabia que precisava agir rápido, antes que a afeição comprada de Elias apagasse completamente as memórias do amor verdadeiro que ela havia oferecido à filha na miséria. Rosa esperou pacientemente, controlando o tremor nervoso em suas mãos. A casa de Elias era um labirinto de horários rígidos e silêncio impostos, mas a cozinha, no final da noite, oferecia um refúgio de atividade solitária. Foi ali, quando a fazenda dormia e apenas o chiado da lamparina na parede quebrava a escuridão, que ela encontrou Dona Marta. A governanta, uma mulher miúda com ombros curvados pelo peso de anos de serviço e segredos, estava limpando meticulosamente as peças de prata com um pano velho e úmido. O tilintar suave do metal era o único som audível. Rosa respirou fundo, inalando o cheiro de sabão de coco e café frio, e aproximou-se em passos hesitantes. Marta, ela sussurrou, a voz rouca pela emoção contida. A governanta sequer levantou os olhos, concentrada na tarefa. Eu preciso da sua ajuda. Marta parou o movimento das mãos. O silêncio que se seguiu era pesado, preenchido apenas pela respiração ansiosa de Rosa. Quando a governanta finalmente a encarou, seus olhos eram 2 pontos escuros de cansaço e desconfiança. O que é que a senhora pensa que está fazendo aqui a essa hora, Dona Rosa? Se o patrão souber, ele me manda embora. Ele está tirando a minha filha de mim, Marta, e não é porque ele a ama de verdade, Rosa argumentou, sua voz ganhando força.
Ela sabia que precisava ser honesta, expor a sua ferida para tocar a humanidade de Marta. Sei que o Sr. Elias é generoso, mas ele me odeia. Ele precisa me quebrar. Ele precisa que Clarice me rejeite para provar que a minha dignidade não valia nada, que eu era uma mãe fraca. As lágrimas não vieram, o que era um feito. A dor havia se solidificado em determinação. E eu não aguento mais ver Clarice esquecer quem eu sou. Marta desviou o olhar, voltando a polir uma colher. Ela limpou a garganta. O Sr. Elias é um bom patrão, Dona Rosa. Ele me deu este emprego. Ele me deu tudo depois que meu marido se foi. Ele deu ou ele comprou, Marta? Rosa perguntou diretamente, e a pergunta atingiu o alvo como uma flecha inesperada. Ele comprou a minha filha. Ele te comprou também, Marta? Você viu Clarice chorar por mim hoje? Você se lembra o que é ser mãe, Marta? Por favor, eu sei que você sabe de coisas sobre ele que podem me ajudar a trazê-la de volta. O nome mãe e a referência à dor de Clarice quebrou a armadura de silêncio de Marta. Ela estacou. A colher de prata escorregou e fez um pequeno ruído metálico no mármore. O olhar de Marta fixou-se em um ponto distante da cozinha, além das panelas penduradas, em uma memória que parecia doer. Um suspiro profundo escapou de seus lábios rachados. Ela se inclinou para frente, a voz um sussurro seco. Ele não tem paz, Rosa. Nunca teve. Rosa se aproximou, sentindo o ar frio da noite nas costas. O quê? Marta olhou ao redor, garantindo que a porta da copa estava fechada e que ninguém escutava. Ele não quer Clarice por maldade. Não o tipo de maldade que a senhora pensa. Ele quer preencher o vazio. A esposa dele, há quase 10 anos, não sobreviveu ao parto. Era uma menina. Ele enterrou o berço com a esposa. Ele nunca superou a perda. Ele construiu essa fazenda, esse império, mas o buraco no peito dele nunca fechou. A governanta engoliu em seco. Clarice é a sombra daquela criança que ele perdeu. Ele não a vê como sua filha, Rosa. Ele a vê como uma segunda chance de ser pai do que lhe foi roubado. Ele a trata como um anjo de vidro. Não pode errar, não pode cair. Tem que ser perfeita. É a única forma de ele manter a memória da falecida dele intacta. A revelação foi um choque frio para Rosa. Ela não estava lutando contra um monstro de pura ambição financeira, mas contra um homem quebrado pelo luto e pela culpa, que usava seu poder para sequestrar emocionalmente a filha dela como um substituto. A informação não diminuiu a dor da separação, mas deu foco à luta. Elias não amava Clarice por quem ela era, mas por quem ele precisava que ela fosse. Isso significava que o afeto que ele dava era frágil, condicional, baseado na perfeição que Clarice representava para seu trauma. Obrigada, Marta, Rosa murmurou, sentindo uma nova determinação acender-se em seu peito. Isso muda tudo. Se Elias via Clarice como um objeto precioso e frágil, uma substituta, ele a protegeria fanaticamente, mas também a impediria de ser uma criança normal, cheia de falhas e espontaneidade. O feitiço do luxo e dos presentes poderia ser quebrado se Clarice percebesse o quão condicional era aquele amor. Rosa precisava usar essa informação não para confrontar Elias com ódio, o que apenas o faria reagir com mais controle, mas para expor a ele e a Clarice a dolorosa verdade de seu luto projetado. O plano precisava ser sutil, um ataque psicológico que mirasse o centro da vaidade de Elias, seu controle total sobre o ambiente de Clarice. Rosa não podia falar abertamente sobre a esposa morta, pois isso quebraria a confiança de Marta e seria facilmente refutado por Elias como calúnia. Ela precisava plantar a semente da dúvida na mente de Clarice sobre a natureza daquele afeto repentino, mostrando-lhe o custo emocional da perfeição. No dia seguinte, Rosa começou sua manobra. Ela observou Elias de longe, notando sua rigidez ao interagir com Clarice. Qualquer mancha na roupa, qualquer desarranjo nos brinquedos, qualquer choro prolongado, era recebido com uma tensão quase invisível, mas palpável,
nos ombros do fazendeiro. Ele não repreendia Clarice. Ele apenas ficava frio e distante, até que a menina se corrigisse para agradá-lo. Ele exigia uma serenidade irreal para uma criança de 5 anos. Rosa esperou o momento em que Elias se ausentou para um compromisso na cidade, deixando Clarice sob a supervisão superficial da nova babá, que estava mais interessada em folhear revistas do que em cuidar da menina. Clarice estava no vasto jardim de rosas, vestida em um vestido de seda azul que Elias havia insistido em comprar, brincando sozinha com um caro cavalinho de madeira. Rosa se aproximou do muro baixo, onde a visão era desimpedida, e sentou-se na grama. Em vez de chamá-la ou implorar por um abraço, o que Clarice havia evitado nos últimos dias, Rosa começou a cantar. Não as canções de ninar suaves de antes, mas uma melodia antiga, vibrante e melancólica, que falava sobre a liberdade da terra, a coragem de ser quem se é, mesmo com imperfeições. Ela cantava sobre a lama nos pés, sobre o riso alto que afugenta os medos, sobre o calor do sol que queima a pele. Eram canções que ela e Clarice cantavam juntas quando viviam no casebre. Canções que tinham cheiro de terra molhada e fogueira. Clarice parou de empurrar o cavalinho. O som da voz da mãe, que ela havia tentado ignorar, a atingiu com a força de uma lembrança física. Ela hesitou, olhando para a mãe sentada na grama, vestida com a simplicidade que Elias tanto desprezava. O vestido de seda, que deveria ser sinônimo de felicidade, agora parecia pesado e restritivo. A babá, alheia, nem percebeu a pausa da menina. Rosa não olhou para a filha. Ela apenas continuou cantando com a paixão e a dor de uma mãe que está perdendo o bem mais precioso. De repente, Clarice largou o cavalinho e correu em direção à cerca. Ela não queria abraçar a mãe, ela apenas queria estar perto do som, do cheiro familiar que o luxo não conseguira replicar. Ao se aproximar, tropeçou na barra do vestido de seda, caindo na grama. O resultado foi imediato e alarmante. O vestido de seda azul rasgou ligeiramente na altura do joelho e uma mancha de lama fresca grudou no tecido fino. Clarice, em vez de chorar pela dor da queda, olhou horrorizada para o estrago. Ela se lembrou da última vez que Elias a havia olhado com aquela frieza cortante e a memória a fez soluçar. Não pela mãe ou pela dor, mas pelo medo da decepção do fazendeiro. Rosa se levantou rapidamente, mas Clarice estava paralisada. Mãe, o vestido... Elias vai ficar zangado, ela conseguiu dizer entre soluços. Foi o momento que Rosa esperava. Ela viu o medo nos olhos da filha, o medo de ser imperfeita, de desapontar. Elias, Rosa questionou, aproximando-se da cerca, mantendo a voz calma, mas firme. Ele vai ficar zangado porque a minha filha brincou, porque a minha filha caiu. Isso é ser amada, Clarice? Ter medo de viver para não estragar o presente? Rosa apontou para o rasgo no joelho do vestido. Este rasgo, meu amor, é a prova de que você é de verdade. Você acha que eu te amaria menos por isso? Você acha que eu te daria um amor que só dura até a primeira mancha de lama? Clarice olhou para a mãe, depois para o rasgo, confusa. A diferença entre o amor incondicional de Rosa, que abraçava a imperfeição e a vivacidade, e o amor controlador de Elias, que exigia quietude e perfeição, estava agora estampada em seu vestido rasgado. O sorriso de Elias, que antes parecia a promessa de um conto de fadas, agora parecia uma máscara de porcelana prestes a rachar. Rosa não podia cruzar a cerca, mas estendeu a mão na direção da filha. Volte para mim, meu amor. Eu não sou um vestido de seda que rasga. Eu sou sua mãe e meu amor é forte o suficiente para te pegar, suja, rasgada, e mesmo assim te achar a coisa mais linda do mundo. Nenhum presente vale o preço do seu medo. Clarice olhou para a mão estendida de Rosa. O cheiro da terra e a canção antiga eram mais fortes que o perfume de lavanda do quarto luxuoso. Ela hesitou, dividida entre a segurança material e o amor visceral. Nesse instante crucial,
O som de cascos de cavalo se aproximou da entrada principal da fazenda. Elias havia voltado mais cedo. Clarice empalideceu, o medo de ser pega com a mancha de lama superando tudo. Ela recuou de Rosa e correu de volta para a babá, tentando esconder o rasgo nas dobras do vestido. Rosa viu a retirada e sentiu o golpe, mas sabia que havia plantado a semente da dúvida. O medo de Elias era mais imediato que a saudade da mãe. Quando Elias entrou na sala, ele viu o pequeno estrago no vestido de seda azul e a expressão culpada de Clarice. O sorriso em seu rosto desapareceu, substituído pela mesma frieza que Marta havia descrito. Ele não gritou. Ele apenas a encarou com profunda desaprovação. O que aconteceu aqui, Clarice? Esse vestido é novo. Clarice se encolheu, sem conseguir mentir. Eu caí, papai Elias. Desculpe. Elias se ajoelhou, tocando o rasgo com a ponta dos dedos. Ele não parecia zangado, mas profundamente magoado, como se ela tivesse quebrado uma promessa sagrada. A babá tentou intervir, mas Elias a dispensou com um gesto seco. Ele olhou para Clarice com uma intensidade que a fez tremer. Eu lhe dou tudo, meu anjo. Tudo o que sua mãe jamais poderia sonhar em lhe dar. E, em troca, eu só peço que você cuide. Que você seja perfeita para mim. Clarice viu a dor nos olhos de Elias, mas pela primeira vez, ela também viu a chantagem. Ela sentiu que estava sendo amada por ser um objeto bonito, e não por ser Clarice. Rosa, observando a cena de longe, sabia que a estratégia estava funcionando. Ela precisava levar a próxima confrontação para o campo aberto, onde Elias não poderia se esconder atrás das paredes de sua riqueza. Ela precisava desmascarar seu luto e seu controle, e só havia uma forma de fazer isso, expondo o pânico de Elias em relação ao passado e usando o que Marta havia revelado para forçá-lo a tomar uma decisão final, mostrando a Clarice o quão perigoso era aquele amor de substituição. A batalha pelo coração da menina estava apenas começando, mas agora Rosa tinha as armas certas. O conhecimento da ferida de Elias e o amor incondicional que a filha havia acabado de comparar ao tecido frágil do vestido de seda. A resiliência de Rosa não era apenas sobreviver, mas lutar pela verdade. Eu te darei um lar, mas em troca quero sua filha, disse o fazendeiro a essa senhora desesperada, e aquele acordo, que parecia sepultado sob anos de seda e abundância, explodiu novamente na sala de estar da fazenda, um pacto que o tempo e a riqueza não puderam limpar. Você lembra de um tempo em que a desesperança de Rosa a levou a aceitar um pacto terrível, trocando a liberdade da filha Clarice por um teto e segurança? Se você chegou até aqui, é porque, como nós, você sentiu a dor dessa escolha impossível. É por isso que pedimos, deixe seu like agora mesmo, comente de qual cidade você está nos assistindo para sentirmos a sua companhia. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder o desenrolar desta história sobre a força da dignidade e o preço do amor. Rosa sentiu o tecido frágil daquele vestido, que Clarice havia comparado ao amor condicional de Elias, escorregar entre seus dedos. A menina estava à beira de um precipício emocional, seduzida pelo luxo e pelo carinho, mas cada vez mais ciente de que aquele carinho vinha com a etiqueta de preço de ser a substituta. Rosa sabia que não podia mais adiar o confronto. Elias precisava ser forçado a sair da armadura de sua riqueza e confrontar a verdade nua de seu luto e sua chantagem. Na manhã seguinte, o ar estava carregado de um cheiro forte de terra molhada, mas a tensão que pairava sobre a fazenda do ouro era mais densa do que qualquer neblina. Rosa evitou a casa principal, esperando Elias onde ele não podia se esconder atrás da ostentação. Nos campos, supervisionando a colheita do café. Ele estava montado em seu cavalo baio, uma figura imponente de controle, o chapéu de feltro protegendo-o do sol ainda baixo. Rosa aproximou-se a pé, os sapatos modestos afundando ligeiramente na lama recém-revolvida. Ele a viu,
e o sorriso complacente que ele mantinha para os trabalhadores desapareceu, substituído por uma máscara de irritação controlada. Ele desceu do cavalo com uma agilidade seca. Ele disse a ela, com a voz baixa e ameaçadora: "Aqui não é lugar para nossas discussões, Rosa." E ela respondeu que o lugar não importava, pois o assunto deles havia se tornado grande demais para caber nas paredes da casa que ele havia usado como prisão. Rosa encarou os olhos castanhos que carregavam a intensidade de um homem acostumado a obter o que queria. "Eu sei sobre Marta, Elias. Eu sei sobre Elisa." O nome atingiu-o como um chicote. Por um instante, o fazendeiro poderoso sumiu, e o que restou foi um homem ferido, cujas pupilas se dilataram em choque. Ele tentou negar, a voz rouca: "O que você sabe é fofoca vazia de uma mulher amargurada." Mas Rosa não recuou. Ela tinha a arma da verdade. "Marta me contou a história toda, Elias. Sua amada Elisa morreu no parto, e você nunca permitiu que o luto terminasse. Você viu Clarice, minha filha, e decidiu que ela seria a substituição. O cabelo, a cor dos olhos, o jeito de sorrir. Você a está moldando na imagem de um fantasma." O rosto de Elias ficou pálido sob o bronzeado do campo. Seu maxilar travou. Ele se virou de costas, parecendo procurar uma rota de fuga, mas Rosa continuou, implacável. "Você me deu um lar quando eu não tinha nada, mas em troca você levou o coração da minha filha e o transformou em um altar para a sua esposa morta. Você a ama, Elias? Ou você ama o que ela representa?" Ele não respondeu imediatamente. O silêncio era tão pesado que parecia pressionar o ar dos pulmões de Rosa. Clarice estava ali. Havia chegado, atraída pelo tom elevado das vozes, e viu a cena da distância, escondida atrás de um grande pé de jaca. Ela viu o pai adotivo, o homem que lhe havia dado livros e abraços, desmoronar. Elias se virou, os olhos marejados de uma dor antiga e fresca, e ele olhou diretamente para Clarice, que estava visível agora. Sua voz tremeu, uma confissão que era ao mesmo tempo uma explosão de mágoa e egoísmo. "Sim, sim, eu a amo. Eu a amei desde o primeiro momento, porque ela era tudo o que eu perdi. Eu a vesti, a eduquei, a protegi. Eu a fiz perfeita para mim, Clarice. E ela é minha." A menina deu um passo para trás, os olhos grandes e úmidos. O luxo de seu vestido de seda parecia sufocá-la. Rosa se aproximou da filha, envolvendo-a. Elias viu o gesto. Então Elias gritou, sua voz ecoando pelos campos: "Ela é minha compensação! Eu paguei por ela! Você me deve ela, Rosa!" Rosa olhou para ele com uma calma assustadora. "Eu não lhe devo nada, Elias. Eu lhe dei 1 ano de servidão por este teto." "O que você fez foi estender o prazo com a chantagem do conforto, não com a força da lei. E o mais importante, Clarice não é uma propriedade. Ela é um ser humano. Você não pode comprar a alma dela para acalmar a sua." Clarice finalmente falou. Sua voz era um fio fino, mas cortante como vidro. Ela olhou para Elias, e a adoração nos olhos dela havia sumido, substituída por uma tristeza profunda. "Eu não sou Elisa, Elias." O fazendeiro balançou a cabeça em negação, como se a realidade fosse demais para suportar. Ele viu sua construção de anos se desintegrar. Ele perdeu o controle total, sua máscara de homem digno estilhaçada pelo pânico da perda. Rosa não hesitou mais. Ela pegou a mão de Clarice. "Vamos embora, minha filha, agora." Elias não tentou impedi-las fisicamente, mas sua voz a seguiu, desesperada. "Você sabe o que a espera, Rosa. A fome, a pobreza. Você está tirando Clarice de tudo o que ela conhece. Ela merece mais que isso." Clarice apertou a mão de Rosa. O cheiro de café e terra parecia o cheiro da liberdade recém-descoberta. Ela olhou para o fazendeiro uma última vez. "Eu prefiro a fome, ao invés de ser o seu fantasma, Elias." Aquele foi o golpe final. Elias caiu de joelhos na lama úmida do campo.
Não por tristeza pela partida de Clarice, mas pela revelação chocante de que ele nunca havia curado seu próprio coração. Ele tinha tentado preencher o vazio com uma vida emprestada. Rosa e Clarice não olharam para trás. A caminhada de volta para a casa principal foi curta, mas parecia uma jornada de décadas. Clarice não chorou. Sua expressão era de um profundo isolamento. O reconhecimento de que o amor que a havia sustentado era, na verdade, uma mentira dourada. Ela se despiu do vestido de seda com pressa, o tecido brilhante caindo no chão como uma pele descartada. Ela vestiu o mesmo vestido simples de algodão que usava quando chegou à fazenda, um tecido áspero e honesto. Rosa havia guardado a mala simples que trouxeram na primeira noite. Juntas, elas empacotaram o essencial: alguns livros, uma muda de roupa, a dignidade recém-adquirida. Elias apareceu na porta da sala de estar. Ele estava sujo de terra, humilhado. Ele não mais tentou o controle, mas ofereceu o que lhe restava, a riqueza material. Ele disse que lhes daria terras. Ele lhes daria uma casa decente no povoado para que Clarice pudesse ter uma vida boa, pelo menos. Rosa parou e olhou para ele, não com ódio, mas com pena. Ele havia perdido tudo. Eu não preciso de suas terras, Elias. Eu preciso da liberdade da minha filha e nós a levaremos conosco. Ele insistiu. Eu errei. Deixe-me consertar isso. Rosa respondeu. Você não conserta o que quebrou com mais ouro. Você só conserta com a verdade e o perdão. E você só perdoará a si mesmo quando deixar Elisa descansar e nos deixar ir. Com um último olhar melancólico para os aposentos luxuosos, Clarice fechou a porta atrás de si. A Fazenda do Ouro, aquele lar que foi o palco do pacto de desespero e da chantagem emocional, ficou para trás. A jornada delas de volta à estrada poeirenta não foi fácil. Clarice sentia a perda do conforto, mas a cada passo ela sentia o peso do fantasma de Elisa se afastar de suas costas. Ela olhou para a mãe, que andava ereta, apesar da carga de ser pobre e livre. Rosa olhou para a filha, o sol do meio-dia iluminando o rosto de Clarice. O corpo dela estava menos macio, as mãos prontas para o trabalho. A menina não era mais a boneca de porcelana. Ela era uma mulher jovem, temperada pela dor da revelação. Elas encontraram um pequeno vilarejo a alguns dias de caminhada, onde Rosa conseguiu um emprego cozinhando para viajantes. A vida era dura. O chão de terra batida da nova casa não era o mármore frio de Elias, e a comida era simples e contada. Mas à noite, quando acendiam a lamparina, Clarice lia seus livros em voz alta para Rosa, e elas riam de verdade, um riso sem as paredes invisíveis do controle. Clarice percebeu que a segurança não estava em muros altos, mas na certeza de ser amada por quem ela realmente era, com seus defeitos e sua história, e não por sua utilidade como lembrança. Ela aprendeu a bordar e a cultivar uma pequena horta, sentindo a dignidade de construir o próprio lar, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Elias, ele permaneceu na fazenda, sozinho com sua riqueza e seu luto. Ele nunca se casou novamente. Ele manteve o quarto de Clarice exatamente como estava, mas ele parou de entrar nele. Ele finalmente permitiu-se sentir a dor da perda de Elisa e a perda da liberdade de Clarice. Ele aprendeu tarde demais que o amor verdadeiro não é uma transação, mas uma entrega, e a dignidade não pode ser comprada ou vendida. Rosa e Clarice nunca mais tiveram o luxo da Fazenda do Ouro, mas elas tinham algo infinitamente mais valioso: a dignidade de suas escolhas e a força de um vínculo irrompível. A mãe havia trocado a segurança material pelo direito inalienável de sua filha ser quem era. E Clarice, confrontada com a opção entre o conforto e a verdade, escolheu a verdade. A história delas serve como um lembrete profundo. A resiliência humana não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se está disposto a perder para se manter inteiro.
A fé e a força de uma mãe desesperada salvaram a alma de sua filha de uma prisão de seda. Que lição forte você tira dessa jornada? Se a história de Rosa e Clarice tocou seu coração e reforçou seu senso de valor, deixe seu like agora. Compartilhe este vídeo com quem precisa de uma dose de esperança e não se esqueça de se inscrever para descobrir a próxima história. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo narrativas de profunda humanidade. Até breve.